No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Cubra sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor as nossas vidas. Abre o nosso entendimento, porque a revelação do texto sagrado, que vem com o poder de mudar a nossa conduta, de trazer entendimento, iluminação à nossa mente, para que a gente possa andar em novidade de vida. Então, Pai, como sacerdote desta casa, eu declaro aqui que cada um de nós estamos sensíveis, totalmente abertos ao Teu mover. Ensina-nos como devemos nos comportar, como devemos caminhar na Tua direção, Pai, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Olha só esse versículo como é interessante. Diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Olha só no versículo a palavra mundo aparece 3 vezes. Mas você sabia que essa expressão mundo não significa a mesma coisa nesse mesmo versículo? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre os 3 mundos. Amém, queridos? Então, quando essa palavra aparece na Bíblia, ela aparece na Bíblia com alguns significados. E nós precisamos entender um contexto disso, que é para a gente poder entender claramente o que a Bíblia está falando, para que a gente possa aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Então a gente vê que a palavra mundo, no original grego, é o termo cosmo ou cosmos, tá certo? Então toda vez no original grego, a palavra mundo significa cosmos, e no sentido original, essa palavra significa ordem, arranjo, ornamentação, adorno, e coisas parecidas. É isso que significa o termo cosmos. Certamente, todos esses predicativos aqui serviam para administrar ou admirar a beleza da criação de Deus, Então, toda vez que aparece o mundo ou cosmos na Bíblia, está sempre relacionado, à criação. Somente no Evangelho de João, a palavra mundo, ela é citada 74 vezes, Só no Evangelho de João. Então isso mostra que havia conceitos importantes a respeito do mundo. E a compreensão desses conceitos, do que significa essa expressão mundo, nos ajuda a compreender melhor o plano de salvação, a obra da cruz e também o meio aonde a gente vive, as relações, o ambiente que a gente vive, Então hoje nós vamos falar os 3 significados dessa palavra mundo. O tema da mensagem é os 3 mundos. Em que mundo você está? Por isso que a gente precisa saber, de acordo com a Bíblia, o significado desses mundos, para a gente saber em que mundo a gente está vivendo. E pedir sabedoria de Deus e graça de Deus para a gente poder andar bem e viver bem nesse mundão de meu Deus. Amém ou não amém? Então nós vamos ver aqui os 3 significados diferentes da palavra cosmo ou mundo. Então o primeiro termo, a primeira expressão que nós vemos aqui, com mundo, dessa palavra mundo, está relacionado ao universo, certo? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Olha só, estava chegando ao mundo, estava chegando ao planeta Terra, o Filho de Deus, a verdadeira luz. Então, nesse contexto aqui, esse versículo está falando sobre o mundo
mundo físico. O cosmo pode ser entendido como tudo o que existe, tudo de material que existe. Este é o mundo criado, ou a natureza ao nosso redor. Esse é o sentido prático ou literal da expressão mundo, referindo-se ao planeta Terra e tudo que é visível. Então, na maioria das vezes, a expressão mundo, quando aparece na Bíblia, está relacionado à criação, ao planeta Terra, ao universo, às constelações, tudo aquilo que é físico está relacionado à criação de Deus. Então, muitas partes da Bíblia, quando se fala essa expressão mundo, está dentro do contexto da criação de Deus. E o interessante é que Jesus Cristo veio ao mundo, o universo criado por Ele mesmo, para viver entre nós como primogênito de toda a criação. Queridos, até bem pouco tempo atrás, a ciência, como ela foi concebida na pós-modernidade, ela negava a existência física de Jesus Cristo, né? Até bem poucas décadas atrás, a ciência se negava a acreditar que havia realmente existido Jesus Cristo, a pessoa de Jesus na Terra, né? Eles colocavam a existência de Cristo como a mitologia judaica. Tem a mitologia grega, a mitologia romana, né? E tem a mitologia judaica, como eles diziam. Ou seja, era como se fosse uma lenda, um mito, mas de fato não existiu. Só que nas últimas décadas, indícios, provas, inclusive arqueológicas, comprovam que existiu um homem em Jerusalém chamado Jesus, e que fez o que ele fez. Então hoje a ciência já não nega mais a existência de Cristo, já nega agora que não, Jesus realmente ele existiu, mas não foi esse Jesus Cristo que aconteceu. Então esse é um outro assunto, mas o fato é que Jesus Cristo veio ao mundo e nasceu nesse mundo físico para nos salvar. Essa promessa que foi liberada em todo o Antigo Testamento, ela realmente foi cumprida. Aquele Deus que criou todas as coisas, criou tudo isso para o seu Filho amado. E um dia ele deixou o seu trono celestial e veio à terra cumprir a obra da cruz. Irmãos, isso é fenomenal. Nenhum outro ser espiritual, celestial, abandonou a sua natureza espiritual e entrou no mundo físico para poder fazer uma obra. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe, meus irmãos, isso é muito forte. Colossenses 1, 15 e 16 diz assim: Ele quem? Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha essa expressão, o primogênito de toda a criação. O que eu entendo com isso? Deus sempre existiu, e a primeira coisa que Deus gerou antes de toda a criação foi o seu Filho, né? O primogênito de toda a criação, ou seja, a primeira coisa que o Pai fez foi o seu Filho. E quando ele gerou o seu Filho, né, nele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, a partir daí, os três, a pessoa dos três da Trindade, né, realizaram toda a criação. Interessante, né, meus irmãos? Olha só, né? Então Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Olha só, então tudo que existe, todo o mundo físico foi criado depois que o Pai gerou o Filho.
E a partir daí ele gerou toda a criação. E ele gerou toda a criação para quem? Para o filho. Você que é papai e mamãe, que você trabalha uma vida inteira, para quê, irmão? Para o seu filho. Para deixar algo para ele. Para deixar um legado, uma herança, algo para os seus filhos. Não é assim? Da mesma forma o papai do céu criou todas as coisas, o mundo físico, para quem? Para o filho. Foi para ele, para o seu filho. E é por isso que hoje, quando Jesus veio e consumou a obra da cruz, toda a autoridade nos céus e nas terras foi dada a ele. E é por isso que o filho, hoje, o nosso Senhor Jesus, tem um nome acima de todo nome. E um dia todo joelho irá se dobrar diante daquele que vive e reina para todo sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo hoje está sentado à direita do nosso Deus e Pai. Por quê? Porque agora Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe, meus irmãos, isso é muito forte. O cosmo físico é o ambiente onde nós vivemos, né? É o local onde a gente vive. Estamos debaixo das leis da natureza. Hoje, por exemplo, meu Deus, foi bastante quente. Não é verdade, irmãos? Muito quente hoje, foi um dia bem potente. A gente está nessa época, né, que a gente chama de verão. Não é verdade? Então nós vivemos debaixo das leis da natureza, porque vivemos debaixo desse mundo físico. Estamos aqui, né, junto nesse ambiente. Contudo, nós não podemos viver apenas no mundo material. Aí que está a situação. Existe muito mais que isso, tudo que é visível. E por que nós falamos isso? Porque tem muita gente nesse mundão afora que vive somente no natural. Tem pessoas que vivem somente naquilo que os seus olhos veem, naquilo que eles podem tocar. Tem pessoas que fazem planos na sua vida como se ele fosse viver para sempre nessa terra. Outros não fazem nenhum plano, porque não acreditam que tenha algo depois da morte. Aí entram os ateus, aqueles que não acreditam na existência de Deus e de nada. Acreditam que a vida é só isso aqui. Terminou isso aqui, some. Não tem consciência, não tem nada, acabou. Só, meus amados, que pela palavra de Deus nós vemos que existe muito mais coisas além do que os nossos olhos podem ver. O mundo físico é um mundo. Existe um outro mundo não físico, o metafísico. E nós precisamos entender como é que isso rege essas situações, sabe, meus irmãos? Né? Quem vive apenas materialmente está no cosmo físico apenas, sem perceber a realidade espiritual que nos rodeia. Na verdade, nós somos pessoas espirituais. Nós fomos feitos para viver eternamente. E é por isso que, apesar da morte fazer parte da rotina do ser humano, pouquíssimas pessoas encaram a morte como um ponto positivo. Podemos passar 100 anos do lado do nosso pai, da nossa mãe, ou de qualquer outra pessoa que nós amamos, mas nós nunca vamos estar preparados para ficar sem eles. Por quê? Porque a eternidade foi colocada no nosso coração. Nós fomos feitos para sermos eternos. Hoje nós não podemos mais viver eternamente nesse mundo físico, mas existe um outro mundo, onde nós vamos passar a eternidade. Nós vamos continuar existindo, depois que o nosso espírito e a nossa alma deixar o nosso corpo. Então nós entramos agora, saímos do mundo físico e vamos entrar agora no outro mundo, que nós chamamos, um outro contexto, que é o contexto da humanidade. O interessante que lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, um versículo bastante conhecido, diz assim: porque Deus tanto
amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse caso aí, quando fala que Deus tanto amou o mundo, esse mundo não é o mundo da natureza, não é o mundo físico, mas é o mundo no contexto da humanidade. Deus tanto amou a humanidade, Deus tanto amou as pessoas, Deus amou tanto as almas que estavam condenadas a passar a eternidade condenadas, que enviou o seu Filho na terra. Para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existe uma diferença muito grande, né, do mundo de João 3,16 para o mundo de João 1,9. Amém, queridos? Então João 1,9 está falando do mundo da natureza. Em João 3,16 está falando do mundo da humanidade, das pessoas. Sabe, meus irmãos? Então a gente pode ver que o cosmo também pode ser compreendido no sentido social, como ser humano em geral. E este é o sentido principal do cosmo, quando enfatiza as vidas de pessoas criadas e amadas por Deus. Então, muitas vezes, quando aparece a expressão mundo na Bíblia, não está se referindo à natureza, está se referindo à humanidade, está se referindo às pessoas, está se referindo ao ser humano. E esse mundo, ou seja, as pessoas, a humanidade, Deus ama, amou e sempre vai amar. E nunca vai desistir de levar todo ser humano aos pés dele e mostrar o caminho da salvação. Sabe, meus queridos, isso é muito forte. Jesus veio para ser a luz do mundo, como diz em João 9,5, né? Jesus é a luz do mundo. Mas qual mundo? A luz da humanidade. A luz do planeta Terra é o Sol, amém? O Sol aparece e ilumina tudo, né? Então a luz do mundo da natureza é o Sol, a Lua, as estrelas, né? Que iluminam de certa forma os astros, que iluminam o mundo físico. Mas essa luz do mundo de João 5,9 está falando a luz que ilumina o coração e a vida das pessoas, né? É a luz que vem para abrir o nosso entendimento, para iluminar a humanidade com a luz de Deus. Sabe, queridos, quem conhece a Jesus recebe esta luz e se torna como Cristo. Então, a referência para nós é Jesus. Se quisermos ter comunhão com Deus, devemos seguir Jesus. Ele é a luz da nossa vida. E quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador e andamos no seu caminho, nós recebemos essa luz. E depois que a gente recebe essa luz através da presença do Espírito Santo, nós nos tornamos luz. Como diz lá em Mateus 5,14, Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. Olha só, amém? João 9,5 diz que Jesus é a luz do mundo. A luz de Jesus passa a habitar dentro de nós. E agora ele diz, vocês também são a luz do mundo. Porque a luz que eu tenho, eu dou para vocês. E através da igreja agora, dos santos, das pessoas, cheio do amor de Deus, a luz brilha e começa a atrair outras pessoas para Ele. Sabe? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A cidade fica iluminada à noite. E não dá para esconder uma cidade iluminada. Amém? Assim somos nós, luzeiros desse mundo, né? E o interessante é que essa luz é uma luz espiritual. Geralmente as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, elas sentem essas experiências. É como se fosse um fogo,
um calor, algo diferente, sabe, que emana de dentro para fora, e é algo tremendo, poderoso, gostoso, que não consome, mas é vivo na vida das pessoas. Então essa luz precisa o quê, irmãos? Precisa ser alimentada. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos apagar o fogo do Espírito, porque devemos estar alimentando o tempo todo essa luz, para que essa luz o tempo todo fique brilhando e chamando a atenção das pessoas, através de um bom testemunho, através de um caráter ilibado, através da operação dos frutos do Espírito e dos dons do Espírito Santo na vida da gente. Assim a luz de Deus vai continuar brilhando na nossa vida, e essa luz vai fazer toda a diferença. É também nesse cosmos social humano que nós temos os nossos sentimentos, os relacionamentos e as nossas vontades, nossos projetos, sonhos, a forma como a gente entende, as ideias que a gente acaba aderindo como filosofia de vida, estão no campo desse mundo aí. E a partir disso, a gente vive nesse mundo. Agora existe um perigo para quem só vive neste mundo. Quem vive apenas no cosmos humano, muitas vezes sofre decepções. Nós precisamos despertar para entender que o nosso mundo, ou seja, a vida terrena, foi redimida por Cristo na cruz. Sabe, queridos, muitas pessoas ficam aprisionadas nos seus desejos, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, e deixam de viver aquilo que Deus tem para ela. Enquanto alguns só vivem no mundo físico, outros só vivem no mundo emocional. Existe muita gente presa no seu próprio passado, outras presas no que está vivendo, outras presas porque não conseguiam viver um futuro por conta de uma decepção. Ou seja, as pessoas vivem, infelizmente, presas nas suas próprias emoções. Era para estar vivendo um outro momento da vida, um outro projeto, se projetando para outra coisa, mas não consegue. Por quê? Porque estão imersas nas suas próprias vontades, desejos, frustrações, traumas, decepções, e deixa de viver a linda e maravilhosa vida, e única vida, que Deus permitiu que a gente vivesse nessa terra. Pessoas que não conseguem gerenciar direito as suas emoções, e acabam deixando de viver, porque ficam presas nessas situações. Queridos, o Senhor nos deu uma vida, Ele quer que a gente viva esta vida, e é nesse momento que a gente tem que olhar para a eternidade, porque a nossa vida não vai parar aqui. O que a gente está vivendo precisa, sabe, caminhar e andar, para que o Senhor possa nos dar direção de como a gente deve seguir. Meus irmãos, Jesus salva o mundo humano. Jesus tem poder. Ele entrou no mundo físico para resgatar o ser humano de si mesmo. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos conseguir deixar o passado para trás, encarar o presente de frente e viver o futuro que Deus quer que a gente viva. Deus chama hoje as pessoas para viverem os sonhos de Deus. O ser humano está um pouco perdido nas suas próprias emoções. Outros são um pouco resilientes e outros até apaixonados demais pelos seus próprios sentimentos. Um exemplo clássico é quando a pessoa já está apaixonada demais por uma outra, né? Está tão apaixonada, envolvida, sabe? Está tão envolta naquele sentimento gostoso, naquela atração, que não consegue enxergar certos comportamentos, certas características naquela pessoa, porque está tão, como diz, está tão bêbada naquele relacionamento, que coisas importantes que ela precisava observar, ela não está conseguindo.
E aí ela entra de cabeça naquele relacionamento sem medir as consequências. E depois que ela vai, que lutou, que foi com tudo para cima, pôs em risco tudo. E na hora ela vai conhecer a pessoa. E aí ela começa a se frustrar, se decepcionar, exigir daquela pessoa aquilo que nunca aquela pessoa iria ter condição de dar para ela. E às vezes ela diz: não, você me enganou. Não, a maioria das vezes a pessoa se enganou. Porque estava tão envolvida com aquele sentimento, que ela se enganou. No fundo, ela sabia como era aquele lá. Você está me entendendo o que eu estou falando? E aí o que acontece? Crises, separações, tantas coisas que estão acontecendo no mundão afora. Mas o Senhor, Ele vem justamente para alinhar. E nós dizemos o seguinte: eu sou daqueles que defendem a tese que não existe relacionamento, não existe casamento que o Senhor Jesus não possa arrumar, desde que os dois estiverem realmente dispostos a pagarem o preço necessário. Quanto mais longe do padrão de Deus, do padrão da palavra de Deus estiverem, maior é o preço que tem que ser pago, mais tempo vai ter que demorar para poder alinhar, mas se os dois estiverem dispostos, acontece. Sabe, queridos, isso é o que Jesus faz neste mundo das pessoas, sabe? Ele entra e faz a coisa acontecer. Agora existe um outro mundo, tem esse mundo, que é o mundo físico, tem um mundo que é o mundo das pessoas, e tem um outro mundo que é o sistema mundano, que a Bíblia fala. Lá em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: João fala: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu Deus, espera aí, quer dizer, em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo, e agora em 1 João diz que nós não devemos amar o mundo, porque se a gente amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está incoerente a Bíblia? É bem aí, irmãos, que muita gente faz confusão, e nós estamos explicando aqui. Esse mundo de João 3,16 é a humanidade. Esse outro mundo que o apóstolo João fala em 1 João é o sistema mundano. O cosmo também pode ser interpretado no sentido ético, como um sistema do mundo, as influências que estão ao nosso redor. Esse não ameis o mundo é não ameis o sistema mundano, a forma como as coisas acontecem nesse mundo. Este é o sentido pejorativo dado à palavra mundo e muito enfatizado pelo apóstolo João. As palavras mundano e mundanismo vêm deste significado sobre o mundo da iniquidade, como diz lá em Tiago 3. Então existem esses 3 significados da palavra mundo na Bíblia, e nós precisamos entender em que contexto essa palavra está sendo colocada ali naquele momento. Nesse caso de 1 João, está falando sobre o sistema mundano, a forma como o ser humano é conduzido aqui na terra, as modas, as ideias, as tendências, as influências, a forma de governabilidade, tudo que leva o ser humano a se conduzir nesta terra. É esse sistema mundano que está corrompido. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E quando ele fala o mundo inteiro jaz no maligno, ele está falando do sistema mundano. A ética, os costumes, a cultura foi sendo imprimida, uma cultura na humanidade que afasta a humanidade de Deus. Aquilo que é imoral diante de Deus é natural nesse sistema mundano. Aquilo que Deus não aprova, é aquilo que as pessoas fazem. Por quê? Porque o sistema mundano empurra o ser humano para viver uma vida longe dos padrões de Deus. E isso entra em todas as áreas da sociedade,
na cultura, nas artes, na comunicação, na política, em tudo. E é esse sistema mundano que leva o ser humano para longe de Deus. E é esse sistema mundano que nós devemos ir na contramão. É esse estilo de vida mundano que o crente em Cristo Jesus precisa bater de frente. Nós não podemos amar o mundo, os costumes do mundo, as modinhas do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus nos tirou desse sistema. E nós precisamos ser diferentes, sim. Não tem como ser igual. Porque o Senhor nos tirou, a gente vive nele, mas nós não somos mais parte dele. E esse é o grande desafio do cristão. Na oração sacerdotal, Jesus orou ao Pai da seguinte forma: Pai, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus estava orando, dizendo: Senhor, não tire eles do mundo, eles precisam fazer diferença no mundo, mas guarde eles das prisões, das perseguições, das perturbações. E é por isso, meus irmãos, que quem é crente em Cristo Jesus, do nada aparece um problema. É incrível. Às vezes a pessoa não está fazendo nada, mas aparece alguém para estar perturbando a vida. É incrível. Do nada aparece um problema no trabalho, no vizinho, sabe, na família. A pessoa está ali quieta, mas sabe, tinha que sobrar para mim. Pois é. É por conta disso. É porque você não faz parte desse mundão, amém? E o mundo lhe odeia. É isso que a Bíblia diz. Sabe, queridos? Nós não somos mais deste mundo de pecado, embora que tenhamos que conviver neste mundo temporal, mas nós não somos dele. Aqueles que andam em Cristo Jesus não podem andar segundo a satisfação do desejo da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Os nossos desejos precisam estar condicionados agora à presença do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos mais satisfazer os desejos da carne, e sim viver pelo Espírito. Sabe, meus irmãos, esse mundo, esse sistema mundano, ele está influenciado pelos valores éticos deste mundo, e esses valores éticos não produzem paz. E é por isso que as pessoas vivem em guerra. João 14, 27, Jesus disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Esse mundo, Jesus está falando do mundo sistema, como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Que promessa poderosa. Jesus está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo, apesar do mundo vir com força para cima de você, não tenha medo, porque eu deixo a minha paz. É aquela paz lá no íntimo, meu irmão. Eu não sei como, de que forma, mas vai dar certo, porque o Senhor está no controle. Às vezes a gente está com um problema tão grande, a situação está tão difícil, mas lá dentro a gente tem uma certeza, que o Senhor está no controle. Verdade ou não? E quando a gente tem isso, irmãos, é porque a gente tem essa paz que Jesus deu para a gente. E você não encontra essa paz no mundo. É por isso que as pessoas que estão debaixo do jugo do mundo, elas se desesperam, porque elas não têm essa paz. Mas você não. Você tem a paz de Cristo dentro de você. Sabe, queridos, no mundo, irmãos, não tem amor. O amor que tem no mundo é só engano. João 15, 18 em diante diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Jesus está falando. Olha, se você sabe que o mundo lhe odeia, porque você é crente, saiba que antes o mundo odiou a mim, e odiou tanto que me matou. Né? Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi,
tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Esse é o sentimento do mundo por mim e por você. O mundo, o sistema do mundo nos odeia. E ele quer acabar com a gente. Ele quer tirar a gente da presença de Deus. Ele quer arrastar a gente de volta para a nossa própria carne. E com isso o mundo fica nos seduzindo, enganando a gente. Vem cá, olha, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Aí entra com as amizades, entra com as modinhas, entra, né, com as iscas que vão seduzindo a gente, para a gente voltar à prática da velha criatura. O mundo odeia você, e ele está muito afim de pegar você. Entenda isso. Se você anda flertando com o pecado, cuidado. Cuidado. Nós precisamos entender que o mundo nos odeia. E ele quer fazer a gente viver andando debaixo do jugo do pecado, do jugo do maligno, do jugo do inimigo. Eu posso imaginar, às vezes eu paro para ficar observando. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Porque hoje eu estou aqui para essa assembleia que só faz crescer, graças a Deus, e muita gente nos acompanhando pelas mídias sociais. Imagina se eu decido sair da presença de Deus e cair no mundão, como diz muita gente, soltar franga. E cair no mundão, meu irmão, o que o Satanás não ia fazer comigo? Ele está muito afim de me pegar, muito, porque ele me odeia. E eu lhe pergunto, qual é a diferença de mim para você? Diante de Deus? Nenhuma. Se o mundo me odeia, do mesmo jeito, ele lhe odeia também. E ele quer lhe pegar. Você não pode amar o mundo. Você não pode ficar flertando com as coisas desse mundo, com os esqueminhas desse mundo. Você não pode ficar flertando com a prostituição, com o adultério, com a mentira, com as drogas, com o vício. Porque o mundo lhe odeia. Eu lhe falo pela palavra. Se mantenha firme e se mantenha em pé. Se você não está conseguindo se manter firme em alguma área da sua vida, é hora de buscar apoio e ajuda. Porque o Senhor Jesus tem todo o interesse de ver você andando de cabeça erguida, como uma pessoa do que não tem do que se envergonhar. Que não é perfeita não, mas que tem procurado se esforçar para andar debaixo da bênção de Deus. É esse mundo que nós precisamos ficar muito atentos. É o mundo das amizades, é o mundo do amigo, do amigo, do amigo do traficante. Tome cuidado. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Esse mundo sistema leva as pessoas para a perdição. Mas você foi chamado por Deus para ter a vida eterna. Nesse mundão de meu Deus, só há trevas. João 3,19 diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando nós somos salvos deste mundo de perdição, logo somos enviados para pregar ao mundo a palavra da salvação. Queridos, Jesus transforma o mundo perdido. Em outras palavras, Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o nosso Salvador. Jesus não veio para mudar esse sistema mundano. O sistema mundano está aí. E é por isso que as pessoas, o sistema vai de mal a pior.
Porque Jesus não veio para esse mundo, para mudar o sistema. Jesus veio para salvar as almas. Jesus veio para mostrar um caminho para a humanidade. E não veio para mudar o sistema, mudar o governo, mudar as coisas desse mundo, não. Ele veio para mostrar um caminho para todo aquele que crê, aquele que decidir, aquele que aceitar de livre e espontânea vontade. Não é nada forçado, da parte de Deus não é nada forçado. Jesus disse, olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu não sou que nem um ladrão que vai entrando, que vai arrombando, que não tem permissão de nada, e vai lá, né, matando, roubando, assaltando, destruindo. Não. Jesus é educado. Se você quiser, aí ele entra e faz a obra. E eu declaro aqui, meus irmãos, que a boa obra que ele começou a fazer na minha e na sua vida, ele vai terminar. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte, na versão Almeida atualizada. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, ao universo, não para que julgasse o mundo, ou seja, o sistema mundano, mas para que o mundo, a humanidade, fosse salvo por ele. Os 3 sentidos da palavra cosmo nos ensina sobre o plano salvador de Cristo, que abrange o cosmo por completo. Ou seja, Deus quer salvar a sua criação, transformar a sociedade e resgatar a vida humana do pecado e da perdição. Essa é a obra do nosso Senhor Jesus. Não viva apenas nesse mundo terreno, apenas existindo fisicamente. Nem pense que o mundo é tudo que te encanta e te dá prazer. Saiba que no seu mundo, em seu viver, existe um Deus que ama e te salva. Deus ama o mundo, Deus lhe ama. Deus ama você. E é por isso que você está aqui ouvindo esta mensagem. Porque a boa obra que Ele começou a fazer na sua vida, Ele vai terminar. Se você deixar. E o meu clamor e a minha oração, deixe Deus fazer a obra. Deixe o Senhor trabalhar. Se torne uma pessoa moldável, ensinável, humilde. Aceite a correção, aceite o alinhamento, a exortação e o tratamento do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai dar um salto para muito melhor nessa terra, nesse mundão aqui, e quando você sair daqui, você morar a eternidade com o Papai do céu. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus.